Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você está na aula de número 1. O que é teologia? A teologia, ela é sempre escrava do texto. Usar a palavra escravo, às vezes não é uma boa ideia nos tempos de hoje. Mas eu quis usar esta palavra para explicar que nós não podemos fazer teologia fora das Escrituras. Ela está conectada às Escrituras, de modo que não pode ser feita sem as Escrituras. Ela deve emergir das Escrituras como um submarino emerge do fundo do mar. Ela deve nascer das Escrituras e ter nas Escrituras sua única fonte de verdade. Quando eu falo Escrituras me referindo ao Velho Testamento e ao Novo Testamento, mas não me refiro aos livros apócrifos católicos. Quando eu me refiro ao Velho e Novo Testamento, eu me refiro a esses textos porque eu não posso, por exemplo, pegar um texto que tem um contexto e uma aplicação pela intenção do autor. Eu tenho que descobrir qual é a aplicação desse texto. Eu não posso pegar um texto e utilizar ele como uma regra, ou um princípio, ou um código de conduta para julgar várias coisas, tá? Por exemplo, eu ouvi hoje uma irmã pegando um texto que se aplica aos crentes sinceros e fiéis e ela aplicando esse texto para falar de seitas e heresias. Não se aplicava. Não se aplicava porque a forma de tratar um cristão sincero é uma e a forma de tratar um herege é outra. O herege você refuta. Às vezes, hoje, existe muita, mas muita adulteração da interpretação correta das Escrituras para dar uma de muito espiritual. Ah, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu sou uma pessoa do amor. Meu filho, tenha cuidado com gente do amor. Tenha cuidado com gente do amor. Nós cristãos somos gente da Escritura. Ou a teologia emerge das Escrituras e nossa conduta também, ou então realmente está errado. Tá? Mas fazer aplicações mesmo com boa vontade, fazer aplicações de textos que não se aplicam a outros contextos, mesmo com boa vontade, é inadequado, porque você está usando a palavra de Deus de forma indevida. Dito isso, as Escrituras, eu repito, elas são escravas da palavra, no sentido de que elas precisam ter seu sentido em seu contexto imediato e tem que ser explicado qual sua aplicação imediata. E isso é muito importante. Cadê o caderninho? Tá o caderninho aí para você anotar? Isso é muito importante. Todos os textos, eles devem ser vistos à luz de toda a Bíblia. Esta é uma regra de interpretação importantíssima. A Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, existem textos que eles parecem muito obscuros, mas eles devem ser enxergados à luz de toda a Escritura. Primeiro, todo o Velho Testamento. Segundo, todo o Novo Testamento. O Novo Testamento deve explicar e trazer luz para o Velho Testamento, certo? Qual é nosso meio hermenêutico de interpretação? Todo o Novo Testamento. Tudo que Cristo falou, tudo que os apóstolos falaram tudo que está escrito, que foi inspirado, que nós temos como Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, sem os apócrifos. Esses textos trazem luz para os demais, certo? Dito isso, a teologia, então, ela deve estar ligada eternamente ao contexto, ao sentido que o autor quis passar, levando em consideração todas as informações históricas, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Tendo o Novo Testamento, as palavras de Jesus e dos apóstolos, como princípio para a interpretação, para a luz daqueles textos mais complicados. Se você pega hoje em dia textos isolados e você quer fazer aplicações deles isoladamente, você cometerá equívocos. O ideal é que você pegue vários textos e vejam que se eles se repetem no Velho e no Novo Testamento. Se você, meu patrão, minha patroa, cria teologia em cima, primeiro que você já está errado, que não podemos criar teologia, nós extraímos essas verdades da Escritura. Assim como um minerador
consegue uma pedra preciosa da natureza. Aí ele não fez a pedra preciosa, Deus fez a pedra preciosa, ele só retirou. Assim é o nosso trabalho. Nós somos esses extratores de pedras preciosas, mas nós vamos ao texto encontrar a iluminação do Espírito Santo e nós trazemos esta pedra preciosa, que é a verdade de Deus. Nós não criamos teologia, mas se você cria uma teologia baseada na tradição, baseada no que você ouviu falar, baseada no que você vivenciou quando era criança, sei lá, você está errado se isso contradiz as Escrituras. Então, o que é teologia? Ele é um sistema, ele é um corpo de doutrinas que Deus revelou por meio das Escrituras e nós, teólogos, escavamos até encontrar o sentido correto do texto em seu contexto e suas aplicações, sem fazer aplicações indevidas, certo? Que é quando eu uso o contexto de uma aplicação imediata a um texto e eu quero julgar os outros à luz daquele texto que não se aplica a eles naquela situação e circunstância. Isso acontece demais, meu Deus do céu. Eu abro o Instagram, a primeira coisa que o Instagram me mostra é uma presepada dessa. Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que o Instagram me mostra uma presepada dessa, eu andava de carro novo do ano, todo ano eu trocava o carro. Então, teologia é um sistema, é um corpo de doutrinas que é a revelação de Deus. Primeiro, teologia é o estudo sobre o que Deus revelou acerca dele mesmo e como nós devemos nos relacionar com Deus. Quem faz as regras de como nós devemos nos relacionar com Deus, como devemos nos comportar diante dele, como devemos cultuá-lo. Quem faz essas regras é Deus. Eu não posso fazer regra acerca disso. Mudar o que deve acontecer no culto. Não. Você faz isso, você está errado. É mais de 8.000 de erro, tá? Em você. Então, Deus se revelou de forma especial nas Escrituras. Ele se dá ali a conhecer para nós. E nós então estudamos o texto e entendemos Deus. E nós, de glória em glória, vamos aprendendo. A Bíblia é a revelação de Deus acerca dele mesmo, para a sua glória e louvor, e nosso ensino acerca da salvação humana. A Escritura vem para nos entregar a verdade, para nos salvar. Então a teologia é sobre o que a palavra revela para a glória de Deus e nossa salvação. Tá? Vocês anotem o que acharem interessante. Eu quero alunos pesquisadores, eu quero alunos que estudem, sabe? Que exista aquilo que não entendeu, vai pesquisar. Eu quero isso. Eu quero leitores. A teologia, ela não é feita a partir de experiências pessoais. Então você experimentou uma coisa. Não, patrão. Você não vai fundamentar sua fé nisso. Você fundamenta sua fé nas Escrituras. Não sou contra experiências, desde que elas encontrem respaldo bíblico. Todas as outras são falsas. A teologia não é feita a partir do que você experimentou ou seu grupo experimentou. Tem grupos que experimentam uma coisa, eles criam uma heresia que dura séculos, meu filho. Geralmente heresias boas, daquela caprichada, ela dura séculos. Tem heresias que duraram 600 anos. É complicado. Você se livra da heresia em uma geração, quando você vai ver, ela está lá pior na outra. Aí você acha que se livrou, ela volta na terceira geração pior ainda. Ela vem sutilmente se infiltrar na igreja, mas depois que ela se infiltra, meu filho, para tirar só Deus. A teologia não é feita, então, a partir de experiências pessoais ou grupais, ou uma coisa que você imaginou. Nós estudamos aquilo que já foi revelado, aquilo que Deus revelou no cânon, de Gênesis a Apocalipse. O cânon está fechado, as revelações cessaram. Nós temos as Escrituras. Leia, aprenda a interpretá-las. Faça teologia saudável. Deus continue te abençoando, nos abençoando. E vamos para a aula de número 2. Deus te abençoe. Finalizamos por aqui.